Hoje nós vamos ver qual é a melhor pomada para usar no caso de hemorroidas. No passado eu já fiz um vídeo semelhante, teve algumas pessoas até falando que era clickbait, porque eu não falava o nome de uma única pomada. Na verdade, gente, existem diversas pomadas que a gente tem que usar de acordo com cada caso. Primeiramente eu tenho que dizer, isso aqui não é um estímulo à automedicação, pelo contrário. Se você tem sintomas de hemorroidas, tem que procurar atendimento para saber o que é e qual é a melhor pomada. Mas hoje nós vamos ver qual é a indicação de cada pomada, para que elas servem. A grande maioria das pomadas são de venda livre, mas olha, tem um vídeo aqui no canal que eu falo do perigo das pomadas anais, então evite a automedicação. Mas se você quer entender para que elas servem, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal, curte o vídeo, gente, clica no joinha, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. E fora isso, eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável e nesse curso eu abordo a relação do intestino com o nosso corpo, com a saúde geral, porque uma saúde de verdade começa pelo intestino. Então, se você quer ter mais saúde, clica no link, você vai conhecer o curso. Se quiser fazer, vai ser muito bem-vindo. Se não gostar, pode devolver, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, vamos ver as pomadas para hemorroidas, né, gente? Quais são as opções e para que elas servem? Pomadas para hemorroida a gente normalmente vai usar naqueles períodos de crise. Por quê? Aquela hemorroida que requer o uso de pomadas no dia a dia, gente, está na hora de tratar essa hemorroida, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer algum procedimento para resolver. Mas naqueles momentos de crise, ou seja, na trombose hemorroidária, ou quando a hemorroida está machucada, naqueles episódios de sangramento, nessas situações a gente pode usar algumas pomadas, elas estão muito bem indicadas, vão ajudar a resolver a crise ou pelo menos amenizar os sintomas enquanto a crise se resolve. Então o que é a crise de hemorroidas? A crise de hemorroidas, gente, é aquela formação de uma nodulação local ali, aquela trombose hemorroidária. Normalmente essa trombose vai ser uma consequência de um trauma ali. Esse trauma pode ser de qualquer natureza. Pode ser um trauma mecânico, pode ser calor, pode ser algumas substâncias, às vezes muito ácidas, muito picantes. Qualquer coisa que irrite aquela região pode desencadear um processo de coagulação, levando a essa trombose, que é a formação de um coágulo. Então, nessa situação, qual pomada que estaria muito bem indicada? O uso de um anticoagulante. Antigamente a gente tinha várias opções de pomadas anticoagulantes. Talvez você já tenha ouvido falar do Venalote H, do Trombofob. Só que essas pomadas, as que antigamente eram apropriadas para usar nessa região, foram retiradas do mercado. Hoje em dia a gente tem opções que são boas para usar na pele, em hematomas, em equimoses, mas não na região do ânus. Porque muitas vezes elas são alcoólicas. Já pensou? Passar uma coisa alcoólica na região do ânus? O que vai acontecer? Primeiro que vai arder, né, gente? Mas fora isso, vai causar mais irritação. Eu não falei que qualquer tipo de irritação pode gerar trombose? Então, às vezes, o uso da pomada pode piorar um quadro de trombose. E é por isso que não se deve usar esse tipo de pomada nessa região. Qual pomada, então, a gente vai usar que seja anticoagulante? Normalmente a gente vai mandar manipular. Pomadas que sejam formulações, por exemplo, de heparina. A heparina é um anticoagulante, que a gente vai usar em várias situações. Nesse caso, a atuação dela seria local, ajudando a desfazer o coágulo de sangue. Então a gente pode mandar manipular, e aí, como essas crises muitas vezes são dolorosas, a gente pode associar um anestésico local. O anestésico, ele vai fazer o quê? Vai anestesiar, vai dar um alívio. Só que o tecido inflamado, ele muitas vezes não absorve bem o anestésico. Então a gente tem que colocar uma formulação que ele vai ser bem absorvido, gerando um alívio de sintomas. Então no caso da trombose, a gente pode usar pomadas anticoagulantes associadas aos anestésicos locais. Pomadas com anestésicos, a gente tem várias opções. A gente tem diversas aí que são pomadas para hemorroidas. Então, a função da pomada com anestésico seria nesse momento da crise de hemorroida. Por quê? A trombose hemorroidária, como eu falei, é um quadro transitório, um quadro agudo que vai se resolver. Na grande maioria das vezes, se a gente não fizer nada, ainda assim vai se resolver, vai sumir totalmente. Então, as pomadas podem ser usadas com a finalidade de aliviar os sintomas e aí o problema vai se resolvendo gradualmente até sumir. Então, as pomadas para hemorroidas a gente pode usar pomadas anestésicas nessa situação. Quando que a gente não deve usar pomada anestésica? Primeiro, gente, no dia a dia, né? Pomada anestésica no dia a dia, o que está acontecendo? Está anestesiando a região ali que pode estar sendo ferida. Então não se deve usar pomada no dia a dia, que é o que eu falei. Se está precisando usar todo dia, é porque está na hora de tratar a hemorroida. As pomadas anestésicas, então, a gente vai usar nesses momentos de crise. Quando também que a gente não deve usar pomada anestésica? Pessoas que fazem a prática do sexo anal. Sexo anal, gente, associado a anestésico, o que vai acontecer? A pessoa pode até não sentir dor,
Mas o que vai acontecer? Vai predispor a machucar a região. Como a pessoa não está sentindo dor, às vezes está machucando aquela região e a pessoa não está sentindo. E aí vai gerar o quê? Crise de hemorroidas, fissuras, todos os problemas relacionados a trauma naquela região. Então, pomada anestésica não deve ser usada nessa situação. E de anestésico, gente, nós vamos achar várias opções. Normalmente a gente vai achar a lidocaína e a sinchocaína. São as mais disponíveis, são pomadas anestésicas que a gente vai usar nesses momentos de crise. Quais outros tipos de pomada existem? Como eu falei, na crise de hemorroide, que é a situação que a gente vai usar as pomadas, tem uma inflamação local ali. A gente pode usar alguns compostos que são anti-inflamatórios. Qual que é o anti-inflamatório mais potente que tem? São os corticoides ou corticosteroides. Esses corticoides, por exemplo, dexametasona, betametasona, eles vão estar presentes em várias pomadas. A hidrocortisona também é um exemplo. O que eles vão fazer? Eles vão ser anti-inflamatórios potentes ali, aliviando a inflamação, ajudando a resolver inchaço, coisas boas, né? Qual que é o problema dos corticoides? O uso contínuo deles, ou o uso um período um pouco mais prolongado, vai levar a uma atrofia da pele. O que isso quer dizer? A nossa pele ela tem várias camadas. Quando a gente vai usando corticoides, essas camadas vão ficando mais finas e às vezes vira uma camadinha só ali, muito frágil. Então vai predispor a machucar. Vocês estão entendendo? Tá ali um negócio que você está passando e ele vai deixando a pele mais frágil. O que isso vai predispor? A novas crises, a traumas, a sangramentos, então uma piora do problema de hemorroidas. Essas pomadas, elas são muito boas, mas elas devem ser usadas por períodos curtos nos momentos de crise. E não devem ser usadas, né, gente, sem uma receita médica, né? Então evite a automedicação. Essas pomadas, então, a gente pode usar períodos de crise, depois nós vamos suspender. Não é para ficar usando de forma recorrente, não é todo dia, nem todo mês. É para usar naqueles momentos de crise. Se a sua hemorroida está entrando em crise com frequência, trata a hemorroida, tá bom? Quais outros tipos de pomada a gente pode usar? Nós podemos usar pomadas que sejam vasoconstritoras. Por quê? Naqueles momentos em que está ocorrendo sangramento, o que é o sangramento, gente? É lesão de vasos de sangue. Quando a gente passa um vasoconstritor, ele vai fazer o quê? Vai fechar os vasinhos de sangue, dificultando o sangramento. Então, qualquer produto que seja vasoconstritor pode ajudar em situações de sangramento. Aí a gente tem que ver quais são as pomadas disponíveis. Vasoconstritor a gente vai encontrar em diversas pomadas e também naquele Sorine, né, que algumas pessoas pingam no nariz, porque ele fecha os vasinhos de sangue, diminui o tamanho ali do tecido no nariz, facilitando a respiração. Vai fazer a mesma coisa num tecido de hemorroida. Quer saber um vasoconstritor? A adrenalina, a noradrenalina, a epinefrina, todos esses são vasoconstritores, então eles vão fazer parar sangramento. É claro, né, gente, que isso aí tem inúmeros outros efeitos no nosso corpo. Quando a gente usa localmente, normalmente o efeito vai ser localizado, mas um efeito sistêmico pode acontecer, uma taquicardia, esse tipo de coisa. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que usar com cuidado, sem excesso. Além disso, nós temos pomadas que tem, por exemplo, o policresuleno. O policresuleno, ele vai atuar ajudando a renovar os tecidos. Ele seria um ácido que vai atuar naqueles tecidos ali que muitas vezes estão agredidos e precisam de uma renovação ou algumas áreas de necrose. O policresuleno pode ser encontrado em algumas pomadas, pode ajudar. Em geral, quando a gente vai escolher qual é a pomada, a gente tem que ver em qual fase que tá. Se tem tecido ali que precisa de renovação, essa seria uma boa opção. Se está mais inflamado, a gente pode usar aqueles corticoides em períodos curtos. Se está sangrando, a gente vai usar os vasoconstritores. Se está numa fase de trombose, como eu falei, a gente pode usar os anticoagulantes e até vasodilatadores. Nossa, mas usa vasodilatador e vasoconstritor? Qual que é o sentido disso? É o que eu tô falando, a gente tem que ver qual é a fase. Porque no caso de sangramento, a gente quer que os vasinhos fechem. No caso de uma trombose, a gente quer que a circulação até aumente. E é aí que entra aquela diferença do banho de assento também, né, gente? Tem gente que pergunta, banho de assento com água morna ou água fria? Depende da fase. A água fria, ela vai ter esse efeito também de vasoconstrição. Então, para sangramento, ela é melhor. Em algumas fases de inflamação, quando está aquela fase mais quente, o tecido, uma inflamação inicial, a água fria é boa. No caso de uma trombose, ou naqueles períodos que já passou aquela inflamação inicial, o banho de assento com água morna é melhor. Então a mesma coisa vale para o uso das pomadas. Além disso, nós temos as pomadas que são antibióticas, né, gente? Pomadas antibióticas, elas normalmente não têm indicação na região do ânus. Por quê? É uma região do nosso organismo que ela é muito preparada para lidar com as bactérias que tem ali, com os micro-organismos que tem ali. Então pomadas, muitas vezes eu vejo pacientes passando Nebacetim, Bactroban, entre outras pomadas ali, e fala que tiveram um alívio. Normalmente
gente vai ter um alívio, mas um alívio por quê? Por essa questão da função de barreira e não pelo fato de ser antibiótico. É claro que o antibiótico diminui um pouco a população de bactérias ali, pode dar um alívio em algumas situações, mas em geral esse efeito é muito pequeno. E o uso de antibióticos vai levar a uma disbiose local, uma alteração da flora que pode predispor a infecções de outra natureza, por exemplo, infecções fúngicas, aquelas micoses. E aí a pessoa vai ter que usar um antifúngico que desestabiliza ainda mais a microbiota local, então vai virando um problema em cima do outro. Então esse tipo de pomada, gente, antibiótico, antifúngico, isso tem que ser comprado com receita. Evite usar sem uma orientação médica. Além disso, nós vamos ver inúmeras outras opções de formulações de pomadas e às vezes, né, gente, quando a pessoa compra uma pomada importada, a gente nem encontra a composição exata dessas pomadas. Algumas delas vão ter um papel adstringente, outras vão ser para hidratar o tecido e outras vão fazer até uma proteção de barreira. Quer saber o que é uma proteção de barreira? Por exemplo, quando você vai tratar uma assadura de bebê. O que você vai fazer? Vai passar uma pomada que ela é muito espessa, né? Ela é grossa, ela adere muito ali e você vai passar quando está limpo, não é? Por quê? Isso vai criar uma barreira que não vai permitir o contato das fezes com a região que está irritada, evitando assaduras. Na região da hemorroida, a gente pode precisar dessa função de barreira também. Se o tecido está machucado, a gente passando alguma coisa que vai criar uma barreira, a gente protege aquele tecido, permitindo uma cicatrização. Estão vendo? Então, gente, não é uma receita de bolo, não tem uma pomada que é melhor, a gente tem que ver qual é a pomada para cada situação. Como eu falei, evite a automedicação. A maioria dessas pomadas são de venda livre, então naquelas crises, numa fase inicial, poderia usar uma dessas pomadas aí para dar um alívio. Mas ó, passou 2, 3 dias, está incomodando, procura atendimento e principalmente se estiver piorando, né, gente? Se estiver piorando, é muito difícil para a pessoa diferenciar uma crise de hemorroidas de um abscesso perianal. E um abscesso perianal é uma urgência que precisa de drenagem. Então, na presença de caroço no ânus, dor, piorando, vai no pronto-socorro, trata isso aí. Se tem um carocinho ali e não está sumindo, vai no médico, marca um coloproctologista, que é o especialista nessa região, para avaliar isso aí, te dar um tratamento adequado, ver qual que é a melhor pomada. E lembrando, se você está usando pomada no dia a dia para ter um alívio de sintomas, tem que tratar a hemorroida, não é continuar com as pomadas, porque as pomadas vão ter efeitos até ruins, efeitos deletérios no longo prazo. Você pode estar piorando o seu problema em vez de ajudar. Fora isso, uma coisa que eu não falei, dos corticoides. Além do corticoide causar uma atrofia da pele, sabe o que o corticoide faz, gente? Ele diminui a defesa do seu organismo. Então facilita a proliferação de bactérias, de fungos, podendo predispor a infecções. Estão vendo o perigo disso? Então evite essa automedicação e evite o uso prolongado. Espero que o vídeo tenha ajudado. Vocês viram que não é clickbait, é porque realmente não existe uma receita de bolo. Agora clica no link aqui na descrição do vídeo, também nos comentários. Esse link é do curso Intestino Saudável. Lá vocês vão ver inúmeras relações do intestino com o corpo e como que a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, uso de probióticos, suplementos, tudo isso influencia a nossa saúde geral e o risco de doenças, inclusive o câncer. Fora isso, acessa meu Instagram. Lá eu tenho postado quase que toda semana uma caixinha de perguntas ali, que vocês mandam suas perguntas, eu tento responder nos stories, tem um pouquinho de vida pessoal ali também, um conteúdo muito interessante e diferente daqui. E fora isso, acessa meu site. Toda semana lá tem textos para vocês. São textos de qualidade sobre saúde intestinal, são os temas mais variados, te convido a conhecer. Muito obrigado e até a próxima!